Sejam muito bem-vindos ao IDACast, o videocast do Instituto DAC. Eu sou o Dr. Luiz Carlos Angelini. Nesse espaço eu recebo grandes nomes da medicina para conversas profundas sobre o que realmente importa. Foi por acreditar no que criamos o Instituto DAC, para que você, que é médico estudante da medicina, residente ou profissional da saúde, tenha um espaço de formação contínua e verdade. No Instituto DAC, a aprendizagem em cadáver fresco desenvolve habilidade, destreza e segurança cirúrgica. E antes de começar, faz uma coisa para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aqueles colegas que querem evoluir. Combinado? O nosso tema de hoje é cirurgia do ouvido e do osso temporal. A medicina da precisão milimétrica. Seja muito bem-vindo, Dr. Andy, ao videocast. E é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Dr. Angelini. Obrigado pelas palavras. Fico muito honrado de estar aqui, né? Também porque o senhor é um excelente profissional, um dos grandes nomes aí da ortopedia brasileira, e que teve realmente essa ideia, junto com seus sócios, fundar aqui o Instituto DAC, que realmente presta um grande serviço, né, aos cirurgiões, né? E também fico muito à vontade de conversar, bater um papo a respeito do meu dia a dia, né? É sempre bom falar do dia a dia da gente, né? Sim. Muito bom falar do que eu acho da otologia, como é que é lidar com residentes, como é que é formar pessoas, fellows e tudo mais. Então isso é sempre um grande prazer, estou muito honrado e agradeço imensamente. Vamos começar pelo que é mais básico, Andy, para quem está nos assistindo e às vezes não é do meio. O ouvido parece uma coisa pequena, muito simples, né? Quase simples, mas por dentro é uma coisa complexa, impressionante a complexidade do ouvido. E o que exatamente é a cirurgia otológica hoje e por que ela é considerada uma das mais delicadas da medicina? Qual é o teu enfoque sobre essa região tão importante do corpo? Assim, acho que realmente é uma otologia, ela até a curva de aprendizado, a gente se forma em otorrino, escolhe uma subespecialidade, no caso escolhi a otologia, a curva de aprendizado um pouco mais longa, porque nós trabalhamos com estruturas milimétricas, uma importância fundamental, então combatemos infecções sérias, tumores, doenças degenerativas da audição, do equilíbrio, nervo facial, cirurgias do nervo facial. Então é bem complexa a otologia, tem vários caminhos que podem ser seguidos, base de crânio, né? Cirurgia da base do crânio. Então é muito tem que ser apaixonado para se dedicar a essa subespecialidade da otorrinolaringologia, que é realmente fascinante. Com tanto caminho, Andy, você se formou médico numa faculdade, viu tantas especialidades, mas eu te conheço pela tua vocação, o que te levou a estudar essa área da medicina? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário antes de entrar na residência, eu fiz residência no Hospital SEMA, mas antes de entrar eu fiquei 1 ano praticamente na Escola Paulista de Medicina. E ali foi um convite de um professor meu, se eu gostaria de fazer esse estágio por um período de 1 ano, eu aceitei e foi extraordinário. Aí eu vi o que era a otorrino, não tive dúvida. E a primeira reunião científica que eu participei foi de otologia. Dali eu saí da sala e falei, eu vou fazer otologia. Então, quando eu entrei na residência, eu já sabia que ia fazer otologia. Então, essa experiência num hospital, escola, renomado, me valeu muito a pena, foi fundamental para mim ter tomado decisão. Porque a gente vê que essa área é uma coisa meio artesanal, né? Você tem que gostar da paciência na história, né? E é uma área muito artesanal. A gente fala muito no Instituto DAC sobre anatomia aplicada ao osso temporal. Talvez seja o exemplo mais importante mexer com essa estrutura, com o osso temporal. Por que é considerado esse sistema importante, Andy, do teu ponto de vista técnico, essa experiência de trabalhar
em cadáver, enfim. Qual é a tua visão disso? Para todo grande cirurgião, independente da área, a dissecção é fundamental, certo? Conhecer a anatomia, ir além do que você pode ir numa cirurgia. Você está dissecando um cadáver, você vai além, você faz o que uma doença faz, você ultrapassa os limites do temporal às vezes, né? Que às vezes são doenças que ultrapassam o limite do temporal e vão para o sistema nervoso central, por exemplo. Então a gente tem que entrar em conjunto com o neurocirurgião. Então essa integração entre especialidades é fundamental, né? Então eu acho que essa iniciativa de fazer cursos para treinar otologistas, no caso, a fazerem cirurgia de ouvido, colocarem próteses passivas e ativas, implantes cocleares, próteses de condução óssea, tem uma imensidão de possibilidades, de soluções auditivas hoje em dia e que o médico tem que ser treinado. Então eu acho que fazer um curso desse para um cirurgião de ouvido, no caso, vale ouro. Como você vê essa otologia hoje? O que ela trouxe com toda essa estrutura de treinamento, de técnicas apuradas? Você está num instituto SEMA, que é importantíssimo hoje para toda a sociedade, né? A evolução da otologia. Como você vê essa coisa construída para a sociedade em si? O que a otologia trouxe de bom, de equipamento, de estrutura, enfim? Como você vê isso na sua especialidade? Eu acho que a otologia é fascinante, muito embora seja suspeito para falar, mas ela é fascinante porque, primeiro de tudo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa devolvendo um sentido para ele que estava perdido, no caso a audição. Tá? Então a gente faz isso muito em pacientes portadores de otosclerose, a gente faz a cirurgia do estribo, a cirurgia da otosclerose, as estapedotomias, que tem um resultado fantástico. Os implantes cocleares, que são uma maravilha da medicina, não só da otologia, porque eles conseguem reverter uma perda sensório-neural, quando bem indicados, obviamente. Tá? Então a gente teve a sorte da nossa especialidade, ela acabar ganhando, né? Claro que foram engenheiros, juntamente com otorrinos, que desenvolveram, mas principalmente engenheiros, né? Que desenvolveram o implante coclear, mas o resultado do implante coclear é uma coisa absolutamente fantástica. Vou dar um exemplo, uma criança que nasce com uma perda auditiva sensório-neural profunda, bilateral, ou seja, não ia adquirir linguagem, e teria que fazer língua de sinais, né? Teria que fazer libras, certo? Libras. Então, assim, isso tudo, se você faz um implante, claro que eu não estou falando mal de quem tem libras, mas hoje em dia você sabe que a comunicação, a audição está muito entrelaçada, a parte cognitiva, então a audição é importantíssimo. Você devolve esse paciente, se integra esse paciente novamente à sociedade, a uma escola normal, a um trabalho onde ele vai poder escutar as pessoas e contribuir. Ou seja, isso para uma nação, para um país, devolver uma pessoa para tudo isso, para essa força de trabalho, é muito valioso. Então a gente teve muita sorte na nossa especialidade de poder viver isso praticamente todos os dias. É o que a gente vive isso todos os dias, reabilitar pessoas. E quais os desafios hoje você vê nessa área? Desafios de todo modo, né? Você está num hospital de referência, mas e aqui você já fez vários cursos de implante coclear, e como você mesmo termina os seus cursos dizendo, formei mais gente. São médicos que vão estar nesse país continental executando o que eu ensinei. Então, esse é um desafio, não é? Esse é um desafio importante. Sim. Como você vê isso em relação ao Brasil e em relação ao mundo, né? Nós estamos bem nessa área, estamos competitivos com quem está fazendo uma otologia mais evoluída, vamos dizer assim, ou em países mais evoluídos? Eu acredito que sim. A nossa otologia é uma otologia excelente. Temos excelentes otologistas no país. Eu acho que a nossa vida é feita de desafios, né? Desafios de encarar uma doença traiçoeira, uma doença difícil, o desafio de poder sempre estar orientando bem os seus pacientes, o desafio de poder melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, ou seja, o desafio de treinar cada vez mais, de aprender cada vez mais. Eu sempre falo para os residentes, é sempre bom a gente ter contato com um residente, um fellow, porque a gente está sempre se renovando. As pessoas mais novas, a gente aprende muito com os mais novos, certo?
e a gente aprende muito com os pacientes. Então, o objetivo de tudo isso, de toda a dedicação, isso não é utopia, é verdade. Eu sempre falo no fim dos nossos cursos, isso aí também, juntamente com o senhor, em relação a isso tudo a gente faz para visar o benefício para os nossos pacientes, para poder fazer a diferença numa cirurgia, para poder conseguir tirar a doença, reabilitar a audição desse paciente. Então, isso para a gente é fundamental. Você vê que tem crenças, né? Crenças, quais você acha que as crenças mais comuns que você pode desfazer sobre a cirurgia otológica? Assim, é uma cirurgia delicada, às vezes as pessoas podem ter um pouco de receio, vou perder a audição e tudo mais e tal. Então, assim, é sempre bom o médico conversar com cada paciente de uma maneira seletiva para cada caso e explicar as expectativas, o que a gente está esperando, como podemos tirar essa doença, como podemos reabilitar a audição dele, as possibilidades de reabilitação que hoje podem ser cirúrgicas e não cirúrgicas, tá? Auditiva, eu estou falando, né? A gente também mexe muito com cirurgias do equilíbrio, muito não, mas a gente de vez em quando, porque não é uma coisa tão comum, mas naqueles casos de vertigem incapacitante, a gente também acaba fazendo cirurgias para diminuir essa parte da vertigem, para melhorar a vertigem da pessoa, né? Então, assim, a otologia é muito complexa. Então, acho que de mito é isso, mais esse receio, talvez, de perder a audição, essa insegurança, que um bom médico ele acaba conversando com o paciente e falando as reais expectativas, isso, né? É um ponto importante, né? Sim, acho que tudo é acreditar conversa. Na cirurgia e não ficar nessa coisa toda de pessoas colocando, vamos falar, pedregulhos, né? Apesar de ser cirurgião, mas eu acho que o cirurgião ele tem que ser sempre sincero com o paciente e explicar as possibilidades. Claro que você tem uma doença séria, grave, infecto-inflamatória ou tumoral, você vai ter que tirar essa doença, não tem jeito. Às vezes tem que remover a doença, é obrigatório. Mas tem doenças que a cirurgia é uma das opções. Então, o paciente tem que saber todas as opções para cada caso. Eu tenho um exemplo, autoesclerose. Entender, né? Ele sabe que tem a opção cirúrgica, eu passo sempre que tem a opção de aparelhos auditivos convencionais. Então, assim, eu acho que tem que ser muito verdadeiro com o paciente, a gente tem que ser assim. Mudando um pouco de assunto, mas falando na residência, nessa história toda que você tem de contato com o residente, qual o conselho que você daria assim, eu estou fazendo medicina, vi uma conversa igual a sua hoje aqui, eu quero me dedicar à otologia. E a gente sabe que tem dificuldade hoje para a escolha como você escolheu, para o entendimento da especialidade, o que na verdade ele quer. E esses residentes seus, como você escolhe, qual a sua visão sobre isso? Eu tenho que hoje ter um residente no meu time. Qual os conselhos eu daria para esse residente? Ele começa a titubear um pouco na história, né? Mas ele acaba seguindo os mais velhos, ou seguindo como você seguiu, como você se dedicou ao ouvido. Ele vem com aquela vontade, mas como você inspira esse aluno, esse residente, essa pessoa? Eu acho que, não só a otologia, agora falando da especialidade como um todo, da otorrinolaringologia, ela cresceu demais, né? Então as opções hoje são grandes. Então ele pode fazer nariz, ouvido, garganta, laringe, ele pode fazer base de crânio, pode fazer plástica facial. Então tem uma gama enorme de coisas que o residente hoje em dia pode fazer, o fellow, se dedicar a essas subespecialidades dentro da otorrinolaringologia. Mas independente de qual seja, eu acho que o fundamento é o mesmo. A pessoa tem que fazer, acreditar e ter uma meta, ter um objetivo. A pessoa que não tem um objetivo, ela não chega a lugar nenhum. Ele tem que mirar dentro das possibilidades dele. Claro, a pessoa não pode querer sonhar muito mais alto do que a própria capacidade dele. Mas é tentar, e isso às vezes não é fácil, realmente fazer com amor. Fazer com amor, com dedicação, dificilmente ele será um mau profissional. É isso que eu sempre falo para os residentes e tento passar bons exemplos de dedicação, de amor à profissão. Isso as pessoas acabam que estão comigo ou com outras pessoas que também fazem isso, acabam se inspirando, né? Eu acho que isso é o nosso papel como digamos assim, formador de opinião, professor e tudo mais tal, formação de pessoas, de profissionais, que eu já tenho mais de quase 25 anos fazendo isso,
é muito importante, né? Porque as pessoas seguem o nosso exemplo, as pessoas fazem, eu vou querer fazer isso, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E como é a expectativa hoje, Andy, da medicina hoje? Como você vê a medicina hoje? Como tu já falou, eu acho que é importante saber a técnica, é importante, mas é importante ter uma formação ética, né? Ter cuidado com o paciente e coisas que a gente está perdendo um pouco, talvez, no tempo. Entendeu? As pessoas não estão, os residentes, o pessoal está sendo formado, eu acho que não está tendo esse carinho que vai aprender com pessoas como você. Quer dizer, esse é o caminho da formação. Ter uma identificação com um bom professor que vai ensinar para ele ética e tratar bem o doente e daí para frente. Isso, você concorda com isso? Como você vê essa medicina hoje na chegada desse pessoal ao teu grupo? Eu acho que o papel do chefe, né, do professor, do orientador, do formador de opinião, do formador de pessoas, ele tem, além de ter que ensinar, passar seus conhecimentos técnicos, ele também tem que ter o lado humanístico. Isso é fundamental para mim. Quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. A preocupação com o paciente, de falar bem com ele, de tratar bem crianças, idosos, adultos, sabe? Então, assim, é fundamental isso aí. A gente tem que dar conforto para o paciente. Esse que é o principal papel do médico, certo? O médico está ali para melhorar a qualidade de vida do paciente e tentar dar uma atenção adequada e realmente conduzir o problema do paciente de uma maneira que seja assim, mais pertinente possível, né? O senhor falou também um pouco do desafio, eu acabei esquecendo de falar uma coisa. O nosso país, que o senhor falou muito bem, é um país continental e nós temos problemas, né, de saúde pública, nem todo mundo tem convênio, o SUS tem uma parte boa, mas também ele tem limitações, o nosso país é muito grande, né? Então, assim, esse é um grande desafio, né? O fator econômico nosso é um grande desafio. Por ser muito grande o país, existem regiões desprovidas de um suporte na área da saúde adequado. Então, isso realmente é um grande desafio para a nossa medicina. E eu vejo a medicina, o crescimento da medicina evoluiu demais, né? Só ver a expectativa de vida, né, no início do século XX para agora. Então, com a expectativa de vida de mais de 76 anos, 77 anos aqui no país. Viver bem, né? Viver bem, tá? Então, as pessoas estão vivendo bem, estão se cuidando mais. Então, a medicina preventiva, né, de fazer a prevenção, de fazer o diagnóstico precoce. Então, isso vem realmente crescendo muito. Eu vejo isso com bons olhos, a inteligência artificial. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, trabalhar com a tecnologia. Eu vou trabalhar junto com a inteligência artificial, eu vou trabalhar junto, sabe? Ser parceiro, né? Ser parceiro. Genética também. Então, muitos, agora, recentemente, para um tipo de surdez genética, foi desenvolvido um medicamento, um tratamento, né, que chegou em alguns pacientes reverter. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, só no início de um processo que pode, daqui a, 50 anos, ser uma realidade, sabe, principalmente nas perdas auditivas genéticas. Isso eu acho que tem muito a evoluir isso, então a gente fica muito esperançoso e feliz pelo caminho que a autologia está seguindo. Eu acompanhei vários cursos seus aqui no Instituto de implante coclear, que é a sua área de excelência aqui na aplicação desse implante, né? Sim. Mas você me diz um dia, como ter implante já com outra tecnologia? Quer dizer, os implantes estão melhorando muito. O que você espera dessa medicina, desse implante? Enfim, o que dá para melhorar ainda nessa área específica do implante? Eu acho também que, com certeza, a gente teve agora há pouco tempo na Austrália, num encontro mundial de implante coclear, uma maior empresa de implante que tem no mundo, representando o Brasil lá, junto com outros colegas, e existem muitas novidades, inclusive está assim, muito perto já de lançar o implante totalmente implantável, ou seja, você não tem um processador externo, você vai ter um implante, e vai estar tudo por baixo do couro cabeludo, tá? Espetáculo, é espetáculo, né? Que o paciente vai se beneficiar muito com isso, tá? É uma tecnologia que daqui a pouco está aqui no nosso meio.
eletrodos com liberação de medicamentos, corticoides ou medicamentos ou drogas regenerativas dentro da orelha interna, porque hoje em dia, nossa, mas a pessoa já está com uma perda, digamos assim, está surdo, né, como o povo fala, está com uma perda profunda. Para que hoje em dia, nos últimos anos, a gente tem batido na tecla de fazer a cirurgia com uma técnica minimamente invasiva, pouco traumática, certo? E esses medicamentos que serão liberados nos eletrodos também ajudarão nisso, né? Eu acho que é uma coisa importante. A cirurgia robótica também é outra coisa que está cada vez mais crescendo dentro do implante coclear. Então tem muita coisa boa para vir aí. Porque a medicina regenerativa está colaborando com todas as áreas da medicina, né? Sim. Inclusive com a sua também. Sim, né? com certeza. Então essa história de liberação de produtos, tudo isso vai em regeneração, a tentativa de trazer células novas, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Para produzir todo o estímulo possível na audição, no equilíbrio, etc. Com certeza. Muito bem, doutor Andy. Foi um prazer, viu? Muito obrigado pela sua generosidade de colaborar não só com os nossos cursos do IDAC, como agora num bate-papo tão amistoso, bastante compreensivo e estimulante, né? Para os futuros médicos, residentes, a trilharem um caminho tão importante como você trilhou. Tá, muito obrigado. Obrigado, doutor Angelini. Obrigado pelas palavras, pela confiança, pela amizade, pela parceria, né? Nós temos uma parceria, vai ser o nosso 7º curso de dissecção, que sempre um sucesso, né? O índice de satisfação dos participantes, também o nível dos participantes é bem alto, tá? Então a gente fica muito contente de poder contribuir com a formação de alguns otologistas do nosso país e de ter uma parceria que o senhor sabe muito bem como foi, como iniciou, né? Uma conversa... Você simplesmente acreditou numa conversa que estava assim, parada, né? Sim. Assim, um vulcão parado, sim, né? Então, e você acreditou no Instituto e... Parceria e aí, nossa. Nós fizemos uma parceria espetacular e não vai parar. Eu acho que tudo isso que está desenvolvendo a medicina vai ser aplicado no Instituto DAC com a sua presença e com o seu ensino. Obrigado mais uma vez. E você que ficou com a gente até aqui, se ainda não se inscreveu nesse canal, é o momento. Curte, comente o que mais se marcou nesse episódio e compartilhe com quem precisa ouvir. Isso porque é assim que o conhecimento vira prática. E aqui, assim que o Instituto DAC, onde o bisturi encontra a prática. Até o próximo episódio.